Bom dia, vamos então nesses instantes nos serenando, nos acalmando, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Frei Fabiana de Cristo que nos acolhe, nos recebe em sua casa com tantas oportunidades de aprendizado, de estudo, de trabalho. Que possamos bem aproveitar esses momentos. Vamos nos imaginando ali, congregados no salão da casa, recebendo toda a vibração amorosa, todos os bons pensamentos desses espíritos abnegados, que estão ligados a nós, onde quer que estejamos, conforme nosso pensamento esteja ligados a eles. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, então continuando aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, né? E agora nas instruções dos Espíritos, nós vamos entender o que a doutrina, o que esses Espíritos amorosos têm a nos ensinar sobre as passagens ali do Evangelho que fala, né, ao que tem se lhe dará. Então vamos fazer a leitura evangélica para depois a gente ter essa compreensão à luz da doutrina espírita, né? Então a leitura evangélica. E chegando-se a ele os discípulos, lhe disseram: por que razão lhes falas por parábolas? Ele, respondendo, lhes disse: porque a vós vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido, porque ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso é que eu lhes falo em parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: vós ouvireis com ouvidos, e não entendereis, e vereis com os olhos, e não vereis. Isso está em Mateus, no capítulo 12. Também lhes dizia: atendei ao que ides agora a ouvir. Com a medida com que medirdes aos demais, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará, porque ao que já tem, dar-se-lhe-á, e ao que não tem, ainda o que tem se lhe tirará. E isso está em Marcos, no capítulo 4. Então, quando a gente faz a leitura aqui, né, e fazem essa pergunta para o Cristo, perguntando por que e quem faz a pergunta são os discípulos, né, perguntam para ele por que ele fala em parábolas, que a gente já sabe que é aquela maneira alegórica como ele utilizava para dar um ensinamento moral, né? Então ele falava através de histórias ali do senso comum, histórias comuns ali do dia a dia, que tinham a ver com o cotidiano das pessoas, né? E daquela história tinha aquele fundo moral profundo demais, né? Que seria extraído. Mas ele responde, né? Que para os discípulos é dado saber os mistérios do reino dos céus, né? Mas a eles, aos outros, a população em geral, né? Aqueles que estavam ali para aprender um pouco. Os discípulos também eram aprendizes do Cristo. Porém, é claro que eles já traziam em si uma condição, uma predisposição espiritual, né? Já favorável a assimilar aqueles ensinamentos. Então, porque a gente pode achar que os discípulos já eram ali, né? Já tinham feito, já estavam ali no ápice da sua escalada evolutiva e tudo mais. Não, eles eram aprendizes
né? Eram pessoas comuns como nós. Evidentemente que no seu histórico espiritual, eles já estavam, por mérito deles, por esforço, por trabalho, por testemunhos, né? Por provas, por expiações lá certamente de outras vidas, né? Enfim, ele já tinha um grau de maturidade, de vivência espiritual suficientemente desenvolvido para conseguir compreender o que o Cristo dizia através das parábolas, né? Mas eram pessoas como nós, eram seres humanos comuns do dia a dia, com as mesmas dificuldades que a gente traz, com os mesmos conflitos internos que muitas vezes a gente traz. Então é muito bom a gente se espelhar no nosso processo de autoiluminação, né, de reforma íntima, de transformação para um homem novo. É muito bom a gente estar lendo ali os Atos dos Apóstolos, o Evangelho com certeza, conhecer um pouco mais dos apóstolos, dos discípulos, dos alunos de Jesus, né, dos aprendizes, porque nós também somos aprendizes. E a gente vai aprender com eles. Eles já estão muito lá na frente, né? Mas estavam ali aprendendo o Evangelho naqueles tempos, nós estamos aprendendo hoje. Então isso é importante para nós, né? Então eles, por essa condição, essa luta íntima, essa condição adquirida através de todo esse cabedal, né, que a gente falou, eles conseguiam sim ouvir uma história, uma parábola e não ficar circunscrito só à história. Eles já conseguiam extrair o teor moral daquilo, né? E nós, será que a gente consegue? E olha, ali eles tinham o Cristo que estava ali, né, que falava com eles, que dava e explicava, né? Nós temos o quê? O Consolador, que é o cristianismo redivivo, né? São as vozes desses mesmo, muitas vezes, quantos, né, dos apóstolos que fazem que participaram aqui da codificação, mandando suas mensagens ali, são as vozes do céu, né? Hoje em dia. Então tá aqui pra gente. Nós vamos ler agora, por exemplo, o que esse Espírito amigo vem esclarecer para nós. Se a gente ainda lê e não consegue entender, né? Se a gente vê e não enxerga, como falou aqui, ou se a gente escuta, mas não ouve, agora vem aqui esse Espírito amigo, tira todo o véu, nos esclarece para que a gente tenha essa compreensão, né? Então, é o ensinamento do Cristo totalmente esclarecido para nós, né? Então, não temos o Cristo aqui em presença física nos dando essa aula, como ele fazia lá com esses, né, com os seus discípulos, mas temos o Consolador, que é a mesma coisa, é o cristianismo redivivo, né, nos esclarecendo tudo. Então, vamos lá, olha. Dá-se ao que tem e retira-se ao que não tem. Meditai sobre esses grandes ensinamentos que quase sempre vos parecem paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Ele a recebeu porque esforçou-se para fazer-se digno, como a gente falou dos apóstolos na época do Cristo. Eles já haviam ali tido a sua jornada de vivências, né, que proporcionaram a eles, por mérito deles, conseguir compreender, né? Não foi um presente, não foi uma predileção, digamos assim. Esses são meus, eu escolhi esses aqui porque, né? Isso não existe, porque senão seria injusto, né? Então, olha, porque esforçou-se para fazer-se digno e porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja-lhe os esforços em direção ao bem. Esses esforços contínuos, perseverantes, atraem as graças do Senhor. São como um ímã que atraísse as melhoras progressivas. As graças abundantes que vos tornam fortes para a subida da montanha sagrada, em cujo cume encontrareis o repouso que sucede ao trabalho. Ou seja, é esforço íntimo, esforço de cada um. Assim como os discípulos lá na época de Jesus fizeram, né? Naquela época, até aquele momento ali, né, em que eles estavam diante do Cristo, convivendo ali, eles
dali para trás eles já haviam feito todo aquele esforço para poder compreender, né? E à medida que eles iam fazendo esses esforços, eles iam atraindo cada vez mais ajuda. Nós também, então é isso que está dizendo aqui, nós também. Quanto mais a gente se esforçar, empreender esforços em nos melhorarmos, mais nós vamos atraindo a ajuda, a intuição, o auxílio, né, desses espíritos da Pleiade do Cristo. E essas intuições, esse auxílio bem assimilado por nós, vai fazer com que a gente naturalmente vá adquirindo essa condição cada vez mais de ver, ouvir e enxergar com clareza, né? Tira-se aquele que nada tem ou tem pouco. Tomai como um ensino figurado. Deus não tira das suas criaturas o bem que se dignou conceder-lhes. Homens cegos e surdos, abri vossas inteligências e vossos corações. Procurai ver pelo Espírito, compreendei com a alma, e não interpretai de maneira grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco havia recebido, mas é o seu próprio Espírito que, pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar fecundando-a, a migalha que caiu no seu coração. Então, somos nós os responsáveis pelo nosso destino, né? Bom, né? Feliz, não vamos colocar bom ou mal, mas assim, com mais ou menos decepções. As decepções fazem parte da nossa jornada, com certeza, porque nós somos espíritos imperfeitos. Se somos imperfeitos, é porque erramos. Veja, imperfeitos é diferente de simples e ignorantes. Simples e ignorantes foi a forma como nós saímos das mãos do Criador, né? Foi a forma como nós saímos ali das mãos de Deus. Imperfeito significa que nós desviamos do caminho, erramos, cometemos falhas, nos afastamos da lei de Deus e aí as consequências, e aí criamos imperfeições morais, né, em nós. E as consequências fatais disso é ter que se reajustar, porque a gente só vai conseguir seguir nessa linha, né, estando quite, não pode ficar nada para trás. E para ficar quite, a gente tem que estar reencarnando aqui no mundo de provas e expiações para ir se ajustando, para ir resgatando aquilo da onde a gente se desviou, né, ali, até a gente se acertar e tomar ali, chegar nessa condição de não errar tanto, né, não errar mais até, parar de errar, começar a tomar pé disso daí. E aí a caminhada vai ser muito mais longa, muito mais rápida, né? E proveitosa. Então, assim, nós somos os artífices. Então, aquele que se tira até aquilo que parece ter, não é uma injustiça de Deus, né? Nós é que tiramos de nós, né? Quando a gente desperdiça a oportunidade de uma reencarnação. Uma encarnação mal vivida faz com que nós mesmos tiramos aqueles presentes que Deus concedeu como ferramenta para o nosso progresso. Nós desperdiçamos. Então, quando se fala que se tira aquilo que deu, somos nós mesmos, não é Deus. Ao contrário, Deus nos dá tudo aquilo que nós de fato precisamos para melhorar. E a gente, por não observar a sua lei, por não conseguir dobrar as nossas dificuldades morais ainda, né, pelo nosso orgulho, muitas vezes, geralmente, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pela nossa inferioridade moral, a gente vai se comprometendo e vai sofrendo, né, e vai perdendo essas bênçãos, vai deixando de ter aquilo que Deus nos deu ali, né? O filho que não cultiva o campo que o trabalho do pai conquistou para deixar-lhe de herança, vê esse campo cobrir-se de ervas daninhas. Será o seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não preparou? Se ele deixou a sementeira morrer nesse campo por falta de cuidado, deve acusar seu pai pela falta de produção? Não, não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe deu,
como se ele houvesse retomado os bens, deve acusar-se a si mesmo, que é o verdadeiro responsável pela sua miséria. E arrependido e ativo, entregar-se corajosamente ao trabalho. Veja, arrependido e ativo aqui no sentido, né? Deus é tão misericordioso, nosso Pai, que nos concede tudo que a gente precisa para acertar e a gente vai lá e falha. Ele é tão misericordioso que ele nos concede uma outra encarnação, uma outra oportunidade para quê? Para que arrependidos e ativos, né? Ou seja, arrependidos de não termos aproveitado a oportunidade, porque depois que a gente vai para o lado de lá, vem aquela clareza e a gente percebe exatamente onde foi que a gente falhou, né? Se estivermos dispostos a isso também, não é automático, não. Se a gente ainda é muito cabeça dura né, não é porque desencarna que a gente vai, agora abrir os olhos, não. É um esforço. Né? Se estivermos ali predispostos a querer enxergar porque foi que deu errado, nós vamos enxergar. E vamos com certeza ver que foi nós que falhamos. Né? E isso se dá geralmente lá do outro lado. Pode dar desse também, mas geralmente se dá lá do outro lado quando a gente se depara com a realidade, quando vamos colher ali o fruto daquilo que a gente plantou enquanto estava encarnado, né? E aí não vai conseguir colher coisas boas, vem aquele sofrimento, né? E aí a gente percebe aonde foi exatamente que a gente errou. E aí o que vai acontecer nesse momento? Nós vamos nos arrepender. Só que não basta nos arrepender, né? Não basta o nosso arrependimento, embora ele seja fundamental, desde que sincero, né? Nós temos que ter a vontade, a predisposição, né? De começar a refazer o caminho. Aí Deus vai lá na sua misericórdia, no seu amor, e vai nos conceder uma outra encarnação, né? Para que aí a gente venha, né, arrependido e ativo, como está dizendo aqui. Vem ativo no sentido dispostos a trabalhar, a refazer aquilo que não fizemos, né? Ou fazer direito aquilo que fizemos errado, né? Então, olha, arrependido e ativo, entregar-se corajosamente ao trabalho. E se a gente se colocar assim, o que vai acontecer? Vamos atrair essas sempre boas ajudas, e aí isso vai nos fortalecendo, e isso é um círculo vicioso. Assim como no mal, a gente muitas vezes acaba incidindo em círculos viciosos de comportamento, quando a gente vira a chave e vai para o bem, também é da mesma forma, né? E acredito, com certeza, que o deslanchar disso daí é muito mais rápido. Quando a gente opta pelo bem, né, é muito mais rápido nós alavancarmos aí o nosso progresso. Porque quando a gente fica ali no círculo vicioso do mal, a gente fica só naquilo, né? Ninguém progride no mal, porque o mal ele é contrário ao progresso, né? O mal é o mal. Agora, o bem não. O bem a gente progride no bem, né? A gente progride no bem, com certeza, porque vamos ficando melhores, né? Então vamos lá, continuando aqui no Evangelho, né? Então que arroteie o solo ingrato com o esforço da própria vontade, que o lavre a fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele atire confiante a semente que escolheu como boa entre as más, que o regue com seu amor e sua caridade. E Deus, o Deus de amor e caridade, dará àquele que já tem. Então ele verá seus esforços coroados de sucesso, e um grão a produzir 100, e outro 1000. Coragem, trabalhadores! Tomai as vossas grades e charruas, arroteai os vossos corações, arrancai deles o joio, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor os fará produzir os frutos da caridade. Que lindo esse final, né? Então é isso. Coragem é o convite, né, para essa leitura de hoje. Que tenhamos coragem de nos encararmos, de fazer, de empreender os esforços necessários para a nossa melhora, que com certeza muito mais vai nos ser dado, né?
tudo mais vos será acrescentado, né? Quando a gente busca ali o reino de Deus, buscai o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Então, quando a gente está buscando o melhor, buscar o reino de Deus, nada mais é do que buscar a nossa melhora, buscar ser melhor hoje do que o que fomos ontem. É ficar o tempo inteiro ali nos observando, né? E tudo mais nos será acrescentado. Agora, se a gente fica parado, se a gente não faz nada, se a gente continua nos mesmos vícios mentais, se a gente não muda o nosso comportamento, se a gente não vira a nossa chave, a gente vai ficar perdendo, vai ser tirado, mas não é Deus que tira, nós vamos estar tirando de nós até tudo aquilo que, né, todas aquelas bênçãos ali que Deus nos deu em cada oportunidade de reencarnação, né? Nós estaremos perdendo. Então, que Jesus nos ampare a todos, fiquemos com Deus, tenhamos uma boa semana. Vamos ficar agora com a segunda parte. Boa noite a todos. Vamos refletir sobre algumas questões do Livro dos Espíritos, do capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos, que está na segunda parte do Livro dos Espíritos. Começando pela questão 570. Os espíritos compreendem sempre os desígnios que estão encarregados de executar? Resposta: não. Há os que são instrumentos cegos, mas outros sabem muito bem com qual objetivo agem. Os espíritos infelizes que procuram nos prejudicar estão, de certa forma, trabalhando indiretamente para a nossa evolução. Eles não fazem isso com a consciência de que estão nos levando ao sofrimento estará provocando a nossa evolução ou fortalecendo a nossa fé, porque sofrendo com as provocações desses espíritos, nós nos obrigamos a praticar, a buscar a reforma íntima, a conhecermos mais os ensinamentos do Cristo e procuramos praticar. Então, de certa forma, esses espíritos infelizes são um instrumento cego. Os espíritos recém-criados por Deus agem literalmente como instrumentos cegos, pois trabalham nos fenômenos da natureza dirigidos por espíritos conscientes do que fazem, mas eles mesmos não têm consciência do que realizam. Também, no caso dos vícios, um motivo significativo que leva o viciado a ter dificuldade de parar com o seu vício, porque em determinados momentos sente necessidade de beber, fumar, qualquer que seja o seu vício, agindo até contra a vontade. Não há um desejo real naquele momento, mas essa vontade vem de fora, ou seja, não vem dele. Ele está sendo instrumento do desejo de um espírito que quer aurir daquele vício. Então ele instiga o encarnado a fazer uso da droga que costuma usar. Seja lá cigarro, álcool, cocaína ou outra droga. O encarnado não percebe que é um instrumento do desencarnado.
Questão 571. Só há espíritos elevados no cumprimento de missões? Resposta. A importância das missões está em relação com a capacidade e a elevação do espírito. O estafeta que leva um despacho cumpre também uma missão, que não é a do general. No dicionário, missão é incumbência que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outrem. Há diversos tipos de missões e certas missões só podem ser realizadas por espíritos superiores, muito evoluídos. Por exemplo, a missão de Allan Kardec. Bem poucos poderiam realizar uma missão como essa. Mas todos nós temos as nossas tarefas. Muitos de nós temos pequeninas missões, mas que contribuem para o conjunto dos fatos que promovem a evolução do planeta, no plano dos encarnados e dos desencarnados. São provas que até mesmo escolhemos antes de encarnar. Portanto, são escolhas pessoais, em muitos casos, escolhas pelos débitos que temos a resgatar. Mas a ação individual atua no conjunto. Quando alguém desiste da sua missão, desestabiliza momentaneamente um conjunto de fatos, mas outros o substituem. Questão 572. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende de sua vontade? Resposta. Ele a pede e alegra-se de a obter. Questão 572A. A mesma missão pode ser pedida por muitos espíritos? Resposta. Sim. Há sempre muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. Questão 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Resposta. Instruir os homens, ajudá-los a avançar, melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. Tudo se encadeia na natureza ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação. Também concorre por essa forma para o cumprimento dos desígnios da providência. Cada um tem a sua missão neste mundo, porque cada um pode ser útil em algum sentido. Vemos mais uma vez nessa questão que há aqueles que têm missão se responsabilizando por tarefas complexas que envolvem muitas pessoas, como, por exemplo, dirigir uma cidade, um país, ser representante de uma religião, um educador, ou ser pai ou mãe, mas há aqueles que trabalham contribuindo pelo bem-estar da sociedade e o progresso sem serem mesmo percebidos pela maioria, como, por exemplo, podemos citar pessoas que trabalham na limpeza das ruas, os coletores de lixo, e não podemos esquecer aqueles que encontram meios de se sustentar coletando materiais para reciclagem pelas ruas da cidade. Eles contribuem muito para diminuir a poluição e colaboram para que os aterros sanitários levem mais tempo para se esgotarem. A missão é a tarefa que cada um escolheu para progredir espiritualmente e para contribuir para o progresso da humanidade, mas nem sempre tem que ser planejada antes da encarnação. 574. Qual pode ser a missão de pessoas voluntariamente inúteis na Terra? Resposta. Há efetivamente pessoas que só vivem para si mesmas e não sabem tornar-se úteis para nada. São pobres seres que devemos lamentar porque expiarão cruelmente sua inutilidade voluntária. Seu castigo começa frequentemente desde este mundo, pelo tédio e o desgosto da vida. Vou relatar a história que está no livro Céu e Inferno, na segunda parte, no capítulo 7, cujo título é Espíritos Endurecidos. A história está intitulada de Um Espírito Aborrecido. No site estará a história todinha, mas aqui eu vou apenas relatar, porque senão fica muito comprido a história. Ocupa muito tempo, né? Vou contar a história do espírito resumidamente.
Esse espírito está presente numa das reuniões mediúnicas em que Kardec estava participando. Ele se apresenta e pede preces, alegando que estava farto de estar vagando sem objetivo. Relata que estava vagando há 180 anos, mais ou menos. Diz que não fizera nada de bom enquanto encarnado. Ele mesmo se classifica como participante do grupo de espíritos entediados no plano espiritual. E esse sentimento é um sofrimento. Explica que desencarnado fica ligado de certa forma ao corpo por lembranças, e isto o impede de sair da condição em que estava enquanto encarnado. E isto leva um tempo para sair dessa condição. A causa de seu sofrimento naquele momento é consequência da existência que ele não soube aproveitar. Alega que agora, querendo fazer diferente, não consegue, porque o tédio paralisa a vontade. Sofre as consequências da vida que levou e, como foi inútil, desprovido de iniciativas, assim também não encontra em si concurso algum, e ficará assim até que o cansaço deste estado o agite em sentido contrário, e encontrará apoio e bons conselhos que o ajudarão a vencer as dificuldades, recuperando o esforço e a perseverança. O espírito acaba relatando que teve outras encarnações na mesma condição. Finalizando, é perguntado a ele por que a caligrafia dele variava tanto, e ele responde que é porque tem que escrever muito para responder as perguntas, e isso cansa. O guia do médium explica que ele foi levado à reunião como uma tentativa de tirá-lo dessa condição de apatia, desse tédio, que é um verdadeiro sofrimento. Questão 574A. Mas, se tinham o direito de escolha, por que preferiram uma vida que em nada lhes seria proveitosa? Resposta. Entre os espíritos há também os preguiçosos, que recuam diante de uma vida de trabalho. Deus o permite, pois compreenderão mais tarde, e à sua própria custa, os inconvenientes dessa inutilidade, e serão os primeiros a pedir para reparar o tempo perdido. Pode ser ainda que tenham escolhido uma vida mais útil, mas, uma vez em ação, a recusaram, deixando-se arrastar pelas sugestões dos espíritos que os incitavam à ociosidade. É o que vemos na história relatada na questão anterior. Questão 575. As ocupações comuns nos parecem antes deveres do que missões propriamente ditas. A missão, segundo a ideia ligada a essa palavra, tem um sentido muito menos exclusivo e, sobretudo, menos pessoal. Desse ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem uma missão real na Terra? Resposta. Pelas grandes coisas que ele realiza, pelo progresso que faz os seus semelhantes realizarem. Questão 576. Os homens incumbidos de missão importante são predestinados a ela antes do nascimento e têm conhecimento disso? Resposta. Às vezes sim, mas, na maioria das vezes, o ignoram. Só têm um vago objetivo ao vir para a Terra. Sua missão se desenvolve após o nascimento e segundo as circunstâncias. Deus os impulsiona pela via em que devem cumprir os seus desígnios. Há espíritos muito evoluídos que já vêm preparados para certa missão bem específica. Eles podem, desde pequenos, terem interesse, terem um desejo que vai se intensificando, se fortalecendo e vai se tornando claro para ele. Kardec, desde jovem, desejava que algo fosse feito para que as pessoas não se odiassem por causa de religião, né? Porque havia guerras, muitas guerras, né? E há ainda, né, casos de brigas e guerras por causa de religião, né? Ele gostaria de criar meios de unir as religiões e todas trabalharem para a paz e o progresso.
E no decorrer do tempo, ele se vê na responsabilidade de desvendar os fenômenos das mesas girantes. E as descobertas das verdades espirituais pensou que estaria trazendo respostas para as religiões já existentes, mas não foi bem assim que entenderam. Hoje, porém, os conhecimentos que desenvolveu são pesquisados em diferentes áreas do conhecimento e o seu trabalho frutificará cada vez mais certamente. Há aqueles que vêm destinados a uma tarefa e a executam com muito amor, com muita dedicação e chegam a ampliar o seu campo de ação. Também há caso de espírito que reencarna, vindo de outras encarnações, alimentando a preguiça. Busca sempre o pequeno esforço, mas, no decorrer de certa encarnação, ele desperta para a vida e vai além do que se esperava dele. Ele não tinha uma missão, mas criou uma missão na encarnação, durante a encarnação, tornando-se útil, enquanto outros abandonam sua escolha ou realizam aquém do que poderiam fazer. Questão 577. Quando um homem faz uma coisa útil, é sempre em virtude de uma missão anterior e predestinada, ou pode ser recebido uma missão, ou pode ter recebido uma missão não prevista? Resposta: tudo o que um homem faz não é consequência de uma missão predestinada. Ele é frequentemente o instrumento de que um espírito se serve para fazer executar alguma coisa que considera útil. Por exemplo, um espírito julga que seria bom escrever um livro, que ele escreveria se estivesse encarnado. Procura o escritor mais apto a compreender o seu pensamento e a executá-lo. Dá-lhe, então, a ideia e o dirige na execução. Assim, este homem não veio à Terra com a missão de fazer uma obra. Acontece o mesmo com alguns trabalhos de arte e com as descobertas. Acrescentemos ainda que durante o sono do corpo, o espírito encarnado comunica-se diretamente com o espírito errante e que este é que se entendem sobre a execução. Então, digamos que há uma missão geral para todos, o progresso espiritual de cada um. Na medida em que se esforçam no seu próprio progresso, podem fazer além de suas próprias expectativas antes da encarnação, das expectativas que tinham antes da encarnação, não é? Porque não está programada cada uma das realizações que o encarnado terá a cumprir. Ele tem uma tarefa geral que pode realizar além do limite esperado ou muito aquém do que de fato pode realizar, e neste caso reencarnará para completar a sua tarefa. Finalizando, eu vou ler uma mensagem do livro Pai Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo espírito de Meimei. O título é A Bênção do Trabalho. É pela bênção do trabalho que podemos esquecer os pensamentos que nos perturbam. Olvidar quer dizer esquecer os assuntos amargos, servindo ao próximo no enriquecimento de nós mesmos. Com o trabalho, melhoramos nossa casa e engrandecemos o trecho de terra onde a providência divina nos situou. Ocupando a mente, o coração e os braços nas tarefas do bem, exemplificamos a verdadeira fraternidade e adquirimos o tesouro da simpatia, com a qual angariaremos o respeito e a cooperação dos outros. Quem não sabe ser útil não corresponde à bondade do céu, não atende aos seus justos deveres para com a humanidade e nem retribui a dignidade da pátria amorosa que lhe serve de mãe. O trabalho é uma instituição de Deus. Que Deus, na sua infinita bondade, nos auxilie nas nossas, termos as disposições, sempre termos disposição para a realização das nossas tarefas, que nos auxiliem alimentando os nossos ideais de amor.
Vibremos por todos que, estando tristes e sentindo-se abandonados, deixam de lado suas tarefas e abandonam-se a si mesmos. Que haja esperança de dias melhores a todos que habitam este planeta, encarnados e desencarnados. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livre-nos, Senhor, de todo o mal. Que